momento real, tá? Aí eu vou... Então, pessoal, boa tarde a todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem aqui, tá? Em primeiro lugar, demais, né, esse convite, né, feito pela... Tá? Fiquei muito feliz, né, embora a gente tenha esses contratempos aí da vida, né, mas vamos apresentar o conteúdo, tá? E espero que motive também os mestrandos também compreender da questão da inovação ambiental, tá? E esse trabalho foi construído com da Amanda e do Ricardo, que são os meus bolsistas aqui de iniciação científica e que se interessaram muito por essa ideia, por essa proposta de inovação ambiental, tá? Então, no sentido de ter uma base ampla, né, para muitos países, a gente pensou, né, numa grande base dessa ideia de que acontece, né, em cada país desde 1990 a 2015. Então, a estrutura da apresentação, né, vai compreender os nossos objetivos de pesquisa, o conceito de inovação ambiental, as mudanças do paradigma tecnológico global, um novo horizonte para as tecnologias ambientais, o que define, né, a nossa base de dados, as metodologias que nós utilizamos, os principais resultados, as considerações da pesquisa, né, o que fica aí para a próxima fase da pesquisa, tá? Considerando todo o cenário mundial. Tá? Só lembrando que essa pesquisa ela ainda não foi finalizada, tá? Ela ainda está em andamento, faltando alguns ajustes, tá? E a gente tem uma ideia de que vem, que vai ser lá em Belo Horizonte, né? Que vai ser com essa ideia da inovação ambiental, né? Da coisa sustentável. Então a gente está preparando ele para submeter para o Enem, tá? Então, o objetivo do trabalho é observar as configurações entre os países em relação a esse desenvolvimento tecnológico ambiental e a infraestrutura científica, investigar esses determinantes das inovações ambientais de 1990 a 2015. Tá? A ideia não é só perceber os diferenciais entre os países, quer dizer, o que define essa diferença tecnológica entre os países envolvidos em desenvolvimento, né, que eles tiveram entre os anos para captar, para absorver ainda mais essa ideia da inovação ambiental. Tá? E para a gente entender, né, a ideia de inovação ambiental entre os diversos parâmetros, né, que na literatura, eu gosto sempre de usar esse conceito do MEI, né, que é um estudo feito lá pela Universidade de Holanda, que utiliza muito bem esse conceito nos seus trabalhos, tá? Que é muito bem, entre outros trabalhos empíricos, e que caracteriza muito bem essa definição. Tá? Então, segundo a inovação ambiental, ela caracteriza por toda a produção, exploração e percepção de um produto, processo de produção, serviços ou métodos de gestão que se configura ao longo do seu ciclo de vida. Em uma redução do impacto ambiental, da poluição e outros impactos negativos da utilização de recursos. Tá? Com esse conceito, a gente consegue observar todos os efeitos, tanto diretos e indiretos, que a inovação ambiental proporciona, tá? Dada o seu uso de tecnologia e dada a sua produção tecnológica. Tá? E o que a gente observa, né, entre os trabalhos e entre a literatura é que há um avanço considerável, né, nessa mudança do que a gente chama de paradigma tecnológico global.
Se antes a gente precisava crescer a todo custo, tendo qualquer tipo de inovação, né, hoje a gente preconiza, né, a gente tem uma forte intenção, né, de inovar desde a base da indústria, né, desde lá a configuração das ações das empresas, até mesmo a finalização desse meu produto. Tá? E essa percepção, ela surge muito forte no final dos anos 70, né, onde a gente vê uma série de estudos empíricos, de maneira sistemática, que vem nessa incorporação da ideia do desenvolvimento sustentável. Tá? E o papel das empresas é exatamente entender o que está acontecendo, né? Entender a longo prazo essa mudança tecnológica. Tá? Então, a gente parte das raízes neo-schumpeterianas, né? A abordagem evolucionária, em que a inovação ela requer um arcabouço, né, de ideias anteriores, mas que precisa exatamente incorporar novos elementos, novas soluções para o que a gente chama hoje de uma poluição sem limites, né, uma poluição sistemática. Tá? Então, tanto o Banco Mundial quanto a OCDE, eles argumentam essa questão do conceito verde, né, atrelado ao crescimento, né, uma combinação viável para o futuro, mas em que a gente precisa compreender também o papel da empresa e o papel da indústria. Tá? E o que deve ser levado em consideração com relação a isso são as assimetrias e essa heterogeneidade, né, presente entre o crescimento da indústria, o desenvolvimento da indústria, entre os países envolvidos em desenvolvimento. Tá? Então, eu coloco aqui alguns trabalhos, né, que desenvolvem essa noção, fazem um diálogo muito interessante, né, entre os papéis das economias e suas diversidades através de diversos estágios, né, entre as fases de transformação. A gente tem o Lajur Moody, o Jeff Palmer, o Brunner Cohen, o Taylor, o Pop, o Hasik, o Deschelepretre, que eu nunca entendi muito bem esse sobrenome, o Reve, o Nicole e o Costantini. Tá? Esses são alguns dos trabalhos que a gente chama de trabalhos raízes, né, que utilizam um conjunto empírico muito forte para compreender esse processo entre os diversos estágios e fases da indústria. Tá? E o que a gente tem, então, de percepção é que há soluções, né? Há soluções, há esforços, né? E a ideia aqui não é compreender os esforços ou em que medida esses esforços foram feitos, mas observar a partir de variáveis, né? A partir de indicadores, né, possíveis, né, em diversas bases de dados, como essas soluções foram pensadas, né, ao longo do tempo, como foi o comportamento desses países ao longo do tempo. Tá? Então, a tendência da indústria, né, é um movimento de soluções de uma tecnologia end of pipe. Né? A gente tem dois tipos de tecnologia, que é o clean technology, é a tecnologia limpa desde o processo da criação dessa inovação, e o end of pipe, que é o processo limpo a partir do momento em que o produto é criado. Tá? É como se eu criasse totalmente aquele produto e lá no final do tubo, né, que emite lá a fumacinha, existisse um filtro. Né? É uma inovação quase que a gente associa a uma inovação incremental, né, em que não é um processo muito eficaz na solução de tecnologia limpa, né, nas soluções de novas tecnologias, mas é o que a gente observa, né, principalmente dos países em desenvolvimento. Tá? Soluções tecnológicas integradas e inovação de produto. Comparando os tipos de soluções, né, as tecnologias end of pipe, elas sempre resultam em uma motivação ambiental. Mas, como eu falei, elas são inovações incrementais. Né? A partir de uma inovação já feita, você tem ali uma pequena solução, uma pequena mudança, né, que faz com que aquilo tenha um avanço não muito significativo, tá? Mas que você altera essa solução, né, em relação ao produto já pronto. Então,
Em geral, essas motivações ambientais, elas estão embrincadas, né, com outras motivações, em geral econômicas, tendem a ocorrer com mais frequência e, principalmente, essas inovações incrementais, as tecnologias end of pipe, elas são entreladas ao processo de regulações, né? Então, enquanto você não tiver uma regulação ali firme, né, que obrigue aquela empresa a fazer algum tipo de inovação, né, no pensamento ambiental, você não consegue gerar, né, gerar novas soluções, mesmo que sejam incrementais, mas elas também têm que seguir à risca as regras das regulações. Tá? E, além disso, né, essas soluções entregadas, elas implicam uma análise mais abrangente, cobrindo mais tecnologias, empresas e setores do que aqueles dedicados aos bens e serviços ambientais. Tá? Então, por isso, né, essa solução integrada e essa inovação ambiental, ela gera muito mais do que os impactos que a gente vê no dia a dia, né? São efeitos diretos e indiretos, tá? Então, vamos lá para a cereja do bolo, né? A base de dados. A base de dados, ela compreendeu 40 países, foi um desafio muito grande, tá? Fazer essa busca para 6 anos, não são 6 anos seguidos, né, como vocês estão vendo, porque a ideia era incorporar essa ideia, né, da mudança de 5 em 5 anos, tá? E agregar o máximo de países possíveis. Então, a gente tem pequenos países que não têm uma atualização quase que constante, né, na base de dados da OECD e em outras bases secundárias, né, bases de grande porte para muitos países. Né? Então, a dificuldade foi exatamente essa, fazer um banco, né, de dados balanceado, quer dizer, que cobrisse todos os anos e todas as variáveis desses 40 países que a gente vai ver a seguir. Tá? Então, entre as variáveis, eu tenho a tecnologia ambiental, como utilizando as patentes ambientais, né, as patentes relacionadas ao meio ambiente, tá? Então eu usei o percentual de invenções, tá? A produção científica seria o percentual de artigos científicos e técnicos. Não consegui no OECD, nós fomos buscar lá no Banco Mundial. Emissões de CO2, a gente também utilizou e achou lá no Banco Mundial. A expectativa de vida ao nascer, pelo Banco Mundial também. Pessoas que utilizam menos serviços, né, de saneamento básico, percentual da população, a fonte foi o Banco Mundial. Pessoas que utilizam menos serviços básicos de água potável, né, a gente buscou no Banco Mundial. A densidade populacional, pessoas por quilômetros quadrados, também no Banco Mundial. E o crescimento do PIB per capita anual no Banco Mundial. Tá? Então, grande parte foi no Banco Mundial e uma parcela aí foi das patentes foi na OECD. Tá? Vocês percebem que grande parte das variáveis elas concentram no aspecto da infraestrutura, tá? O que foi importante para a gente observar o quanto esse país tem uma infraestrutura elevada e consegue manter esse seu esforço de inovação ambiental a longo prazo, tá? E foram variáveis que a gente conseguiu, novamente, a gente conseguiu dentro desse período de tempo, né? Um painel balanceado para esses 6 anos, tá? A metodologia, né? Primeiro a gente, por falar em configuração, né? A gente observou as características desses países dentro do seu conjunto de dados, tá? Então a gente, para fazer essas configurações estáticas, né? Como se fossem fotografias, nós utilizamos a metodologia de análise de componentes principais, tá? E posteriormente, para ter um efeito dinâmico, tá, nesses países, nós utilizamos os dados em painel. E aí a gente fez uma estimação pelo Pullett, né, o método tradicional, e depois considerando os efeitos fixos e os efeitos aleatórios. Tá? E como a gente precisou analisar esses efeitos e essas características intrínsecas dos países, nós utilizamos o método das variáveis instrumentais, tá? Que garantiu assim uma segurança com relação ao conjunto de instrumentos que nós estamos analisando no modelo. Tá? O resultado, não sei se vocês conseguem enxergar, está bem pequenininho, mas é uma estatística descritiva
relacionada à porcentagem do desenvolvimento das tecnologias relacionadas ao meio ambiente, é somente a variável. Tá bom, Renan. É somente a variável das tecnologias ambientais, então a gente percebe aí que entre os anos, né, de 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, quem se destaca aí é basicamente o Japão, Estados Unidos e a Alemanha. Tá? Os outros países têm uma percentagem ao longo dos anos muito baixa. Tá? Eles concentram um esforço tecnológico ambiental muito baixo frente a esses três grandes países aí que se destacaram. Tá? Aqui tem algumas estatísticas descritivas, né? A matriz de correlação não deu nenhuma variável foi assim assustadora em termos que explodiu a correlação, estatísticas descritivas também, tudo sob o controle. E aqui a gente tem o resultado dessa CP. Tá? A gente utilizou os três componentes principais, tá? São os três componentes que responderam a 76% da variabilidade de dados. Tá? Então, dentre os conjuntos de dados, são esses três componentes que nós vamos utilizar. Tá? Isso, é claro, eu estou fazendo fotografias, então eu vou estar primeiro explicando a fotografia do que aconteceu em 1990 e depois o que aconteceu em 2015. Tá? Eu preferi focar nesse primeiro e nesse último ano, porque foram muitos anos, né? Aí, ficar focando em fotografia anual poderia ser mais cansativo. Então, eu fiz uma evolução aí de 90 a 2015 para entender desse ponto, né, desses dois pontos do tempo, quais foram as diferenças. Então, em 1990, nós conseguimos captar três componentes principais que respondiam a 76% da variabilidade dos dados. O componente 1, ele concentrou aí países que se destacam, né, pela quantidade de emissões, pelo maior valor de expectativa de vida, pelo maior valor de pessoas com saneamento básico e de água potável. Tá? Então, foram países que nem se destacaram tanto com relação ao PIB per capita, onde a gente utilizou essa variável para mensurar o desenvolvimento econômico, tá? E o componente se destacando pela tecnologia ambiental atrelada à produção científica. E no componente 3, foram países que com elevada densidade populacional e compreendem o maior desenvolvimento econômico de acordo com essa variável. Tá? O que significa isso, então, Rosa? Dentre essas dimensões e esses resultados, eu consegui identificar quais países encontram-se nesses componentes. Tá? Então, conseguindo tirar essa fotografia e identificar esses países, eu consegui captar, por exemplo, aqui no componente 1, tá? Onde tem uma maior quantidade, né, de emissões, de maior expectativa, saneamento, água potável, maior infraestrutura, a gente tem países que se concentram nos países em desenvolvimento, basicamente. Né? Tenho aqui, por exemplo, componente 1, Argentina, Cuba. Tá, não são poucos dos países em desenvolvimento, tem mais os países envolvidos, sim, tá? Como a Itália, a Espanha, a Dinamarca e o Canadá. Tá? Se concentram nessa base da infraestrutura. O componente 2, se destacando pela tecnologia ambiental e a produção científica, eu tenho, curiosamente, o Brasil, tá? Em 1990, a África do Sul, os Estados Unidos, Polônia, a Rússia, tá? E o Reino Unido. Eles se configuraram no componente 2. E no componente 3, que se destacam aí pelo seu alto desenvolvimento e pela densidade populacional, eu tenho a Alemanha, a Bulgária, a China, tá? A Índia e a Irlanda. Tá? São configurações iniciais para esse ano, de acordo com os dados, tá? De 1990, em que a gente agora compara
com os resultados de 2015. Tá? Em 2015, a gente tem uma mudança, né, nas configurações, que eu vou falar a seguir, mas a gente também compreende 3 componentes, tá? Tendo que 72%, né, da variância desses dados podem ser explicadas pelos 3 componentes. Então, entre a diferença agora dos componentes para 2015, nós temos que o componente 1, né, os países se destacam pelas emissões, tá, pela sua infraestrutura, tá, e agora pela sua densidade populacional. Então, têm mais infraestrutura e são mais densos populacionalmente. O componente 2 ele se caracteriza ainda, né, como sendo um peso maior na tecnologia ambiental e na produção científica, e o componente 3 se destaca apenas por esse maior desenvolvimento econômico. Tá? Onde a gente, então, considera, né, as diferenças dessas dimensões entre os países. Né? No ano 1990, a gente tem aí a cor verde, tá? E o ano 2015, a gente pode colorir aí com a cor azul. Então, quando houve uma mudança, né, o país mudou também a sua direção com o componente. Então, antes, em 1990, a Argentina estava lá no componente 1, agora se destaca no componente 3. A África do Sul se manteve, a Alemanha passou, né, em 2015 para o componente 1, né, muitos dos países se mantiveram nessa posição. O Brasil se manteve no componente 2, quer dizer, tendo tecnologia ambiental e produção científica. A Índia, ela muda, né, houve uma mudança para o componente 2, tá? O Japão também, e os Estados Unidos se manteve no componente 2. Tá? Isso não é uma regra, tá, pessoal? Isso não quer dizer que, então, por exemplo, o Brasil que não se destaca muito em inovação e tecnologia ambiental e produção científica, ele deveria, então, estar em algum outro componente? Isso vem no caso da variabilidade de dados, do conjunto de dados que eu estou utilizando para esse determinado ano. Não é que o país onde se encontra, ele necessariamente, ele naquele ano, se encontra definido especificamente naquele conjunto de dados. Ele pode estar tendo um equilíbrio entre o peso dos dados dos componentes. Ele vai indicar uma direção, tá, nesse sentido, né, em relação à magnitude dos dados, em que mostra, né, especificamente qual a maior carga, qual o maior peso para que ele se encontre naquele componente. Tá? Então, a gente vê mudanças, por exemplo, da configuração para esse componente 2, que é o de produção tecnológica ambiental e o de produção científica, a direção entre a Índia, o Japão, a Ucrânia, a China. Tá? Houve, então, essa mudança, né, dos componentes entre 1990 e 2015. Tá? Então, a gente já compara, já pode perceber um certo esforço nesse sentido da tecnologia ambiental. Tá? Depois das configurações, que seriam mais estáticas, como as fotografias, a gente vem pesquisar, a gente vem analisar, no caso, as estimações por dados em painel, que é de uma forma dinâmica, né, de observar agora todos os países em todos os anos através dessas considerações. Tá? Então, a gente tem o efeito Pullet, tá? O efeito fixo, o efeito aleatório e esse método das variáveis instrumentalizadas, tá? Pode atender. E aí a gente tem esses efeitos ao longo do tempo. Então a gente observa aqui o teste de Hausmann, né, que vai avaliar qual o tipo de efeito mais indicado, né? Indicou que o efeito aleatório seria o mais indicado, tá? E nesse efeito aleatório, as variáveis, elas são significativas, tá? Nesse caso, a gente decidiu instrumentalizar as emissões, para elas se configurarem em um efeito que tanto países envolvidos, tantos países em desenvolvimento, né, dentre os anos, tiveram o seu uso, né, tiveram de alguma forma elevadas emissões, então a gente considera
essa instrumentalização das emissões, a gente usou as variáveis instrumentais, a expectativa de vida, o saneamento, a densidade populacional, o PIB per capita e a água potável. Então, seria a instrumentalização de acordo com essas variáveis de infraestrutura, tá? Para tentar captar a significância desses efeitos. Tá? O teste de Sargan configurou em que o conjunto, né, de instrumentos foi significativo, tá? E com isso a gente observa que, tendo a variável dependente da tecnologia ambiental e as duas variáveis, né, tanto de emissões e produção científica, elas forneceram evidências de que são significativas à promoção e ao esforço desses países. Tá? Considerações finais, a gente no trabalho especifica e aprofunda, né, com detalhes essas configurações, esses efeitos, né, diretos e indiretos das variáveis, mas o que a gente quer mostrar, né, de acordo com essas configurações e a ideia da análise dessas variáveis, é que as inovações ambientais elas apresentam como uma forma mais eficiente, né, e capaz de manter o equilíbrio, né, entre o crescimento econômico e essa busca pela melhor qualidade de vida, tá? Para que a gente estabeleça um ambiente propício ao desenvolvimento das inovações ambientais. É necessário que a gente crie e promova essa infraestrutura, tá? Principalmente para aperfeiçoar e para desenvolver mais tecnologia. Essa relação assimétrica, né? Essa assimetria científica e tecnológica, ela é nítida, né? Mostrando a configuração dos países entre os diferentes componentes, né? Principalmente dos Estados Unidos. Tá? Em relação aos países envolvidos, a gente observou que avançam nessa direção, principalmente o Japão e a Alemanha, tá? Por configurarem esse esforço em tecnologias mais limpas. Tá? E entre essa análise exploratória de componentes principais, a gente observa que houve diferenças, né, nas caracterizações dos países entre a Alemanha e o Japão. Né? E em 2015 a gente observa esse comportamento, né, em direção ao desenvolvimento tecnológico ambiental configurado pelo componente 2, né, entre o Brasil, Estados Unidos, a China, a Índia e o Japão. Tá? Então foram países que a gente configura aí sendo chaves, né, nesse processo de mudança do esforço. Tá? Para terminar, a gente tem aqui essas configurações finais, né, os investimentos na infraestrutura científica e tecnológica relevante, né, ao desenvolvimento da tecnologia ambiental, observando a produção tecnológica ambiental acompanhada de uma constante emissão de gás poluente, tá? E o esforço também da gente observar como as diferenças, né, entre os sistemas nacionais de inovação, eles literalmente, né, quanto mais envolvido o Sistema Nacional de Inovação, mais alinhado ele estaria a esse esforço de tecnologia ambiental. Tá? Não somente de tecnologia ambiental, mas em todas as configurações, né, em todas as variáveis que se esforçam no desenvolvimento científico e econômico desse país. Tá? Então, aqui uma mini agenda de pesquisa, né, dado esse cenário pós-crise, a gente tem, então, muitas perguntas a serem feitas, né, sobre como vai ficar, né, essa configuração dos países pós-Covid. Né? Qual seria, então, o esforço da agenda dos países em continuar, aprofundar ou começar o seu processo, né, essa visão a longo prazo da tecnologia ambiental? Então, a gente observa que a crise provocada pela pandemia, ela interrompe importantes progressos, importantes avanços, tá? Atrapalhando o crescimento, né, de variadas tecnologias ambientais. Tá? A gente tem, então, um período prolongado aí de instabilidade econômica e baixos preços de combustíveis fósseis, né, atrasando alguns investimentos em energia limpa. Então, as questões de sustentabilidade e clima, elas podem sim estarem sendo adiadas na agenda política, tá? Então atrasando ainda mais as pesquisas nesse sentido. Tá? Economias em desenvolvimento, então, elas podem enfrentar
uma maior escassez, né, desse estoque de energia alternativa, tá? Enfim, a tentativa de substituir uma alternativa de tecnologia mais limpa já então sendo um pouco mais atrasada. Tá? Aí eu fiz um balanço reuni algumas manchetes, né, de jornais, fazendo essa comparação e esse alinhamento entre o Covid e limpas. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as consequências do Covid para as startups de tecnologias limpas, né, que poderiam ser catastróficas para o planeta. Como a indústria da energia renovável, né, está combatendo o impacto do coronavírus. O Canadá, então, a preocupação do Canadá é não deixar que o Covid, né, impacte o setor de tecnologia limpa. E a Agência Internacional de Energia, né, chama o Green Coronavirus, né, como o que poderia assim ser uma proporção maior, né, de investimentos nesse sentido, em captar como o coronavírus poderia auxiliar também as alternativas, né, de energia limpa. Então, ele associa o coronavírus com a tecnologia ambiental como Green Coronavírus. Tá? E aí chega um caso particular nosso, né, do Brasil. Como é que o Brasil vem avançando em relação aos seus relatórios de sustentabilidade e energia renovável? Felizmente, né, recentemente a gente teve aí os resultados da Pintec para 2017, e a Pintec 2017 está de parabéns, porque ela abre, né, a pergunta do impacto da inovação ambiental, e aí a gente consegue ter bastante respostas, né, dos esforços feitos ao longo do tempo. Tá? Então, a gente observa, né, no período de 2015 a 2017, né, quais empresas, né, implementaram inovações de produto e processo, dentre elas 34%, né, das 85% das indústrias de transformação implementaram, né, inovação de produto e processo. Quais destas, né, publicaram relatórios de sustentabilidade? Apenas 50%, tá? A maioria delas serviços. Tá? Quais delas produziram energia renovável? Grande parte delas foram das indústrias de transformação. O que esperar, então, do Brasil com relação, no caso dos impactos ambientais? A gente tem, então, uma preocupação aí da redução da contaminação do solo, da água, do ruído ou do ar, entre alto, médio e baixo impacto e não relevante. Então, os que consideram a redução da contaminação de alto e médio, né, impacto seriam as indústrias extrativas, e de serviços baixo ou não relevante, com 38%. Dado o impacto e o grau de importância, a reciclagem de resíduos estaria não sendo muito relevante, né, para o setor de eletricidade e gás, e sendo altamente relevante para as indústrias extrativas. A redução da pegada de CO2, né, aquela em que você minimiza o impacto das emissões de CO2, estariam mais concentradas nas empresas, nas indústrias extrativas, tá? Assim como basicamente essa indústria, também na eletricidade e gás, que tem um equilíbrio. Tá? A substituição de matérias-primas por outras menos contaminantes seria uma preocupação maior das indústrias de transformação, e substituição de energia de combustíveis fósseis por energias renováveis não seria relevante por 67% das empresas da indústria de transformação. Tá? Então, a gente tem um cenário aí de resultados, e desses resultados a gente tem um cenário muito triste, né, das indústrias e das atividades das indústrias do Brasil não levarem a sério esses impactos ambientais. Aqui, então, estão alguns fatores que contribuíram para a inovação ambiental. Grande parte, né, não sei se vocês podem perceber, vem de encontro às normas ambientais existentes. Então, grande parte, né, por exemplo, do setor
de eletricidade e gás, e assim como as outras empresas, só vão contribuir para a introdução da inovação ambiental se tiverem alguém ali puxando a orelha, né, cobrando a regulação, tá? Então, normas ambientais existentes e normas ambientais futuras concentram a maior parte, né, desses fatores que contribuíram para as inovações ambientais. Tá? A gente tem aí a demanda do mercado também sendo super importante no setor de eletricidade e gás, a reputação, ações voluntárias. O setor de eletricidade e gás é o que mais se destaca, né, entre os outros setores, por ele também ter um peso maior da sua regulação. Tá? É isso, obrigada. Acho que tentei consolidar bastante coisa, né, nesses resultados e agradeço demais essa oportunidade, esse espaço. Qualquer dúvida, sugestões, estou à disposição. Eu prefiro que vocês escrevam no chat devido à conexão estar um pouco estável, aí eu consigo ler aqui, mas quem quiser também pode abrir o microfone. Obrigada. Tá joia, obrigado, Rosa. E, pessoal, podem ficar à vontade aí, levantar questões e trazer comentários. Deixa eu só fazer também um jabazinho, Renan. É que segundo semestre, né, eu vou estar lecionando a disciplina de meio ambiente, economia, sociedade, né? Então entra muitas dessas questões, né, que eu falei aqui mais na segunda parte da disciplina, né? Então vou estar incorporando essas questões, esses dados novos, né, da Pintec que não tinha no passado. Então vou estar incorporando esses dados, essa análise na disciplina também, verificando essa análise ao longo do tempo, tá? Então, assim, quem tiver interesse também, a disciplina aí, segundo semestre, vai estar, ó, bombando. Tá joia. Jabazinho super bem-vindo, acho que para quem quiser. Obrigada, Simone. Na leva do jabá aqui, inclusive, falhou um pouco a conexão no início. Geralmente a gente começa lendo, né, o currículo resumido da pessoa convidada, né, a professora Rosa. Ela é doutora em economia pelo CDPLAR, do FMG. Já fomos colegas de laboratório. Lá passando muito calor na sala 2062. Atualmente está na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi pesquisadora visitante do Departamento de Ciência Econômica na Universidade de Bolonha também. Tem aí sido membro da Associação Brasileira de Economia Industrial e da Inovação, a ABEM, e é pesquisadora do Laboratório de Análises Territoriais e Setoriais da UFJF. Para quem não sabe, quem entrou na pós aqui há pouco tempo, a Rosa também foi nossa colega aqui em São João, saiu há relativamente pouco tempo. Guardo muitas lembranças com muito carinho. Foram 2 anos aí de muito aprendizado, né? Então, sempre que vocês fornecerem um convite, eu, né, com certeza não hesitarei em participar, porque é muito importante essa minha contribuição e quanto vocês contribuíram, né, para a minha vida profissional. Renan, se me permite, posso falar um pouquinho da Rosa? Com certeza. Ah, meu Deus! Não, gente, eu não poderia deixar de agradecer a Rosa, porque a Rosa tem sido, assim, ter contribuído muito, não só na graduação, mas no nosso mestrado. Ela apesar dela ter ido para Juiz de Fora, ela ainda é nossa professora do quadro permanente. Daí, assim, qualquer solicitação, tudo que a gente pede para ela, ela atende absolutamente. Então, em nome de toda a nossa equipe aqui de professores, eu te agradeço, Rosa. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada mesmo. Não só como colega de trabalho, amiga, todas as horas. Com certeza, certeza. Eu não tenho colegas de trabalho em São João, eu tenho grandes amigos, né? Amigos que guardo com muito carinho para sempre na minha vida. A gente tem uma parceria muito forte, né?
em que o trabalho é contínuo e é uma coisa assim que surge uma ideia, né? E o quanto eu aprendi com vocês, o conhecimento que eu aprendi aí em São João, nossa, assim, não tem preço, sabe? E uma coisa que eu sempre digo para meus alunos também, né? Podem tirar tudo de você, podem tirar a sua casa, o seu carro, o seu marido, mas o conhecimento que você adquire, né, isso é para a vida toda, sabe? E a experiência que eu tive aí é única. Sempre, toda vez que eu vou para São João, há muito tempo eu não vou para São João, estou devendo uma visita a São João, mas né, devido à pandemia está difícil. Mas toda vez que eu vejo São João, me vem um sorriso no meu rosto, né? Por tudo, né? Por tudo que a cidade e vocês proporcionaram para mim. Obrigada. Muito obrigada pela palestra, foi excelente. Sempre aprendo mais um pouco. Hoje eu falei com a Laura, ó, sinto muito, mas não vou poder assistir só essa parte agora, não. Não, e vocês não imaginam o susto que eu tomei, né? Quando a internet não estava chegando, né? E eu até a última esperança ali de vai ter internet, vai ter internet. E eu fiquei desesperada, sabe? Eu não queria cancelar, porque eu sei que cancelando eu iria para o final da fila, né? E aí eu queria muito fazer logo essa palestra, eu estava super empolgada, né? Então consegui aqui uma vaguinha com o anjo da guarda aqui, que me acolheu e consegui finalmente fazer a palestra, né? Então foi feita com muito carinho para vocês também. E eu ainda falei com o Renan, eu sei que você deu aula da dia, que você está pegando pesado com os meninos lá em Juiz de Fora, eles estão falando que não estão conseguindo nem respirar. E é isso, se alguém se interessar, né, pelo tema, fica aí o meu e-mail, né? Se alguém quiser algum texto, que eu compartilhe até mesmo a apresentação, fica à vontade. Eu ainda não tenho o texto pronto, né? Ele finalizado, mas assim que eu finalizar também, quem tiver interesse eu disponibilizo, tá? É isso. Rosa, aproveitando então aqui, né, a gente está bem de tempo, né? Estamos exatamente às 3. A Simone levantou uma questão aqui no chat, não sei se você consegue visualizar, senão eu leio para você. Deixa eu ver aqui. Tá, tem uma aqui. O Brasil apareceu com destaque na produção tecnológica, mas com pouco destaque no setor industrial. Pois é, Simone, a gente tem essa questão, né, da indústria isolada, né, dessa questão da aquisição tecnológica, da incorporação de conhecimento, e vai muito de encontro, né, ao perfil da nossa indústria, que é uma indústria sem muito valor agregado, né, uma indústria voltada à produção de commodities, né? Então você não tem uma tecnologia atrelada a isso, e esse distanciamento, no caso, se dá devido à questão das empresas e a um universo paralelo à produção de conhecimento, que seria o quê? Nós, as universidades, tá? Então, todo o processo de conhecimento, no caso, em que a gente viu, né, de produção científica, das próprias patentes, né, quando você vai ver a fundo e fazer esse levantamento, grande parte das patentes são produzidas por quem? Pelas universidades, tá? Então, eu acho que isso está aí atrelando, né, essa desconexão, né, que você fala aqui na produção tecnológica, com pouco destaque no setor industrial, tá? Exatamente em função a isso. Você tem uma indústria independente, né, dessa questão da produção do conhecimento, da tecnologia, tá? E principalmente, né, tendo uma indústria mais voltada para a questão da tecnologia, sem um peso maior, sem uma questão dessa pauta tecnológica, né, tão atrelada à produção científica produzida nas universidades. Tá? Não sei se eu te respondi. Tem uma outra pergunta, Rosa, por que a supressão Obrigada, por que a supressão da vegetação nativa
não entrou como uma das variáveis. Nossa, se você souber de alguma base, né, que tenha essa variável, me avise, porque seria muito interessante, né, fazer essa questão do desmatamento, né, essa questão do desmatamento ao longo do tempo, o quanto isso pode afetar essa configuração observada aqui entre as variáveis. Nossa, vai ser um trabalho interessantíssimo, entendeu? Foi exatamente, né? As variáveis que nós utilizamos aqui foram aquilo que a gente conseguiu do balanceamento dos dados, né? Porque não sei se alguém já tem alguma intimidade, né, com análise e aplicação de base de dados para países, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Tanto é que grande parte dos países, eles são países envolvidos. Porque o desenvolvimento, né, principalmente na América Latina, há um grande número de dados faltantes. Né? Então, você não consegue analisar esses dados com um maior rigor. Então, grande parte desses dados foi em função do seu uso, em função da disponibilidade. Tá? E a gente fica naquele trade-off, né? Ou utiliza poucos países e uma grande variedade de dados, ou utiliza muitos países e pouca variedade de dados, né? Renan, outra questão, os Estados Unidos aparecem com destaque na inovação ambiental, mas, por outro lado, foi durante muito tempo o maior poluidor do mundo. Sim, hoje é o segundo e vem na Corrida Nacional de Redução de Emissões. Como entender essa relação? Boa pergunta, Renan. Os Estados Unidos é um caso à parte, né? Ele se destaca desse esforço de tecnologia ambiental, mas também não larga o osso, né? Quer fazer nenhum tipo de acordo, não tem um esforço aí na diminuição da emissão de gases, tá? O que eu consigo enxergar, né, é que eles produzem as tecnologias ambientais, né, no sentido de não, como é que eu vou explicar? E não serem considerados como um novo paradigma na redução do seu crescimento. Muito pelo contrário, eles não querem deixar de crescer, mas eles não deixam também, né, de fazer parte desse conjunto de países que se destacam entre as inovações ambientais. Então, eles mitigam a poluição de acordo com o efeito das suas tecnologias ambientais. Eles não querem deixar de reduzir as emissões, mas eles também não deixam de produzir as tecnologias ambientais, diferentemente do que acontece. Ela muda, né, a partir da indústria 4.0 que surge, né, exatamente com o ponto de partida lá, ela surge, né, ela agrega, né, essa questão da inovação dos setores e potencializa isso de uma forma que o seu esforço, né, na redução das emissões é muito grande, tá? Diferentemente da China, né, que ainda utiliza grande parte dos seus combustíveis fósseis, né, e que também já tem um conjunto aí de esforço para a produção de tecnologias ambientais. Entendeu, Renan? Não sei se você conseguiu entender aí, mas o buraco é mais embaixo, tá? Dessa questão, dessa relação da redução das emissões, tá? Tem uma outra pergunta, né? Já existe algum trabalho que relacione o índice de complexidade econômica e a sustentabilidade? Eu acredito que sim, tá? Não faz parte do meu âmbito, né, de trabalho, essa questão da índice de complexidade econômica, mas eu acredito que sim, a sustentabilidade ela tem uma abrangência muito grande em diversos pontos, né, diversas questões da economia, então com certeza deve existir sim, tá? A Karina, agradecendo, saber mais sobre a Green Covers Recovery, como ela poderia ser introduzida no Brasil, considerando a agenda política do meio ambiente dos últimos anos, tá? A Green Covers Recovery,
ela, se não me engano, ela tem uma suposição, né, de estudar os países, né, de acordo com a sua capacidade, tá? Exatamente pelo seu poder de resiliência, quer dizer, pelo seu poder de capacidade e esforço, tá? Tratando-se de um período pós-crise, tá? Então, pelo que eu já percebi, assim, dessa questão do Green Coverage Recovery, você tem uma ideia de que os países, eles possuem num determinado ponto, condições, né, para se estabilizar durante a crise, mas como compreender esse processo posteriormente à crise, tá? E considerando a agenda política, né, no Brasil, olha, Karine, a agenda política no Brasil vai muito mal. Vai muito mal, é uma caixinha de surpresa, tá? Eu não vou entrar no detalhe de política, mas o que a gente vê aí, cada barbaridade, que, meu Deus do céu, né? Não só no cenário de políticas em direção à sustentabilidade, enfim, meio ambiente, mas, principalmente, eu acho que isso é um cenário ainda mais desastroso ao longo prazo, são a ciência e tecnologia, tá? Eu não comentei aqui, mas o meu propósito de futuro é estudar essa questão das distâncias, né, com relação a fintech, as fintechs antigas e as fintechs atuais, e analisar, né, esse impacto que vai ser desastroso ao longo do tempo, em virtude da falta de investimentos de política de ciência e tecnologia. Tá? Então, são muitas áreas que a gente tem que se preocupar. Tá? E a agenda de política hoje é uma caixinha de surpresa. Tá? É difícil mesmo a gente conseguir concentrar essa agenda com o atual cenário e o que o governo espera disso tudo. Tá? O Renan, ele fala na estreia dessa questão, talvez cabe algum comentário sobre o Green New Deal. O que seria isso, Renan, Green New Deal? Já vem há alguns anos nos Estados Unidos, uma parte da sociedade, né, praticamente em torno do Partido Democrata, sugerindo retomar a filosofia do Green Deal, lá do Roosevelt, né, dos anos 30, como uma possível saída para a desindustrialização americana e para, enfim, abarcar aí um pouco a geração de novos empregos para essa parte da população americana que ficou para trás nos últimos 30 anos, mas dessa vez abarcando a dimensão ambiental. Então, seria uma mudança da matriz energética dos Estados Unidos, baseada em tecnologias, entre aspas, aí, verdes, mas com esse grande pacote de investimentos públicos, né, como foi na época do Green Deal, né, do New Deal. Então, seriam, né, muitos investimentos públicos, por exemplo, em energia solar, né, enquanto lá nos anos 30 foram feitas, né, muitas indústrias com emissão de carbono através da indústria de carvão. Os Estados Unidos vem aumentando, né, a participação por causa do xisto, né, e aí, né, emite muito gás carbônico por causa do xisto na sua matriz energética. Então, que uma parte dos democratas já vem há alguns anos falando, e agora nessa campanha isso está ficando ainda mais em pauta, né, mais em voga, seria uma renovação da economia americana a partir de tecnologias sustentáveis. Então, é um pouco essa conversa que roda por aí. Por aqui isso tem um pouco de rebatimentos, né? Nessa reforma tributária agora está tendo uma conversa sobre possibilidades de incentivos tributários à inovação ambiental, tem alguma coisa sobre isso, né? Os marinheiros, né? O IDS vem falando disso por aí, vocês acham fácil no YouTube palestras sobre isso? Então é um pouco essa conversa. Entendi. Eu vejo apenas uma nuvem de fumaça, né? Eu não vejo nenhum tipo de fogo sendo aceso sobre isso, né? Eu só vejo uma discussão central, mas os exemplos em si, né, são muito difíceis de serem observados. Então, por isso que
o esforço, principalmente para essa retomada da discussão, né, pós-Covid, em direção às tecnologias ambientais, é muito difícil, né? Essa retomada vai ser mais rápida para os países envolvidos. E é isso, então, que posteriormente está aqui na minha agenda de pesquisa e eu pretendo, né, analisar. Quem tiver interesse também, quem quiser entrar junto aí, pesquisa, né? Não falta ideia, né? Não falta questões a serem resolvidas nesse sentido, tá? Legal. Pessoal, mais alguma questão, mais algum comentário? Bom, se não, a gente vai encerrando aqui. Eu sei que a professora Rosa tem outro compromisso às 4, vários de nós aqui do departamento também temos outra coisa já marcada às 4, então a gente vai encaminhando aqui para o encerramento. Simone? Muito obrigada, Renan. Obrigada, Rosa. Obrigada, Simone. Obrigada a todos, né, que participaram, estiveram presentes aí com a gente. Aí, pessoal. Obrigada. Beijo. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, Renan. Obrigada, viu? Obrigada, Rosa. Tchau. Obrigada, Simone. Tchau, tchau. Tchau.